Hoje nós veremos no livro de Tiago, capítulo 3, daremos continuidade àquilo que os irmãos já têm estudado durante esses dias, e é um assunto bem difícil para nós conversarmos, e eu gostaria de perguntar para você, quem aqui nunca fez uma fofoca? Quem nunca difamou ninguém? Nunca mentiu? Nem aquelas mentirinhas brancas, né? Quem nunca manipulou ninguém, né? Depois, quando a gente vai crescendo mais, a gente vai ficando meio cético com relação aos jornais, né? Quando a gente é mais novo, a gente acredita, o cara falou, você fala, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Aí o tempo vai passando, aí você vê que tem uma outra mídia que traz outra informação contrária, e você começa a falar, o que está acontecendo? E aí depois você consegue identificar, fazer leituras nessas mídias, que elas são um pouco tendenciosas. E é interessante quando vem alguns dados, né, alguns números, crescimento de número tal, ou baixou o número tal, tantas porcentagens, mas com base no quê, né? Então quem nunca fez isso, quem nunca manipulou ninguém, quem nunca murmurou, ficou reclamando, aquela voz baixinha acerca de algo, quem nunca ouviu alguém magoar uma outra pessoa por meio de palavras, e talvez depois essa pessoa disse, que culpa eu tenho, afinal eu prefiro ser sincero do que mentir, né? Aí a pessoa vai lá, descasca, fala um monte, ainda diz, não, mas pelo menos eu falei a verdade. Ô irmão, obrigado pela água, uma benção. A gente vai falar da língua aqui, e aí até dar um elogio para o pastor Claudiver, né? Eu falei assim, gostei de te ver e a roupa que está vestindo, né? Porque eu não gosto de usar terno. Eu fico com dó do pastor Juraci, pastor Roberto, que tem que ir em alguns lugares, aí tem que botar o terno, né? Eu não gosto de terno, não gosto mesmo. E aí quando eu vim no outro aniversário da igreja aqui, eu perguntei, pastor, e a roupa? Ele falou, não, fica à vontade. Aí eu vim assim, calça jeans e camisa social. Eu chego aqui, irmãos, o homem todo engomadinho, gravata, tudo, né? Não lembro, mas ele deveria até estar com aquele terno que tem aqueles botões aqui assim, né? Com coisinha aqui na gravata. Eu falei, rapaz, eu fiquei deslocado, né? Aí na outra noite, como ele falou, fica à vontade, mas eu vim de social, uma calça social pelo menos, camisa por dentro da calça, né? Aí eu cheguei aqui, ele estava de terno ainda, mas sem gravata. Opa, já estamos, né? E aí passou uns dias, a gente teve uma reunião lá na convenção, numa segunda-feira, segunda dia de folga do pastor, né? Eu fui de bermuda e tênis. Quando ele me olhou, ele falou, rapaz, está difícil de acompanhar. Porque ele estava vestido de calça jeans e camisa. Então tá de parabéns, pastor. Tá de parabéns. Usando a língua para elogiar. Irmãos, falando ainda sobre a língua, quem nunca disse aqui uma palavra arrogante? Aquela palavra, né, cheia de si. As boas línguas dizem que as mulheres falam 5.000 palavras por dia. E os homens? Umas 700, né? Menos. Como que, a questão não é o quanto nós falamos, mas a questão é a qualidade das nossas palavras. Irmãos, essa mensagem aqui é muito difícil, porque ele vai falar no capítulo 3 acerca do quê? Da língua. O livro de Tiago, quem escreveu esse livro aqui foi o irmão do Senhor Jesus. Então imagina para ele o quão difícil foi para ele escrever a palavra aqui do Senhor, né? Os autores foram inspirados por Deus, o Espírito Santo supervisionou cada autor, mas Deus usou as personalidades, usou a personalidade, usou as faculdades mentais de cada autor. Então você imagina Tiago escrevendo tudo isso aqui. O livro de Tiago é como se fosse o sermão da montanha sendo reproduzido. Você gosta de ler provérbios, né? Provérbios é prático, é fácil, você lê e já sabe o que fazer. E no Novo Testamento, Tiago é o provérbios do Novo Testamento. Você lê, está fácil, você sabe o que fazer. E agora ele vai falar sobre a língua. E ele conviveu com quem, irmãos? Quando ele era criança? Com Jesus. Jesus pecou? Não, Jesus nunca pecou. Então imagina como que foi para Tiago crescer junto com Jesus. Talvez Tiago falando um palavrão, talvez Tiago falando uma palavra dura, fazendo fofoca. Imagina Jesus olhando para ele. Imagina os pais de Tiago falando, por que você não é igual ao teu irmão, Tiago? Por que você não é comportado igual a ele, obediente igual a ele, só fala palavras para edificar? E Tiago escreve agora acerca da língua, mas ele já tratou alguns assuntos.
Tiago está falando acerca de uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé autêntica. Porque tem umas fés, né, a gente pode usar isso, que não são verdadeiras. Elas creem em alguma coisa, mas a fé verdadeira, que crê em Deus, ela vai se manifestar com boas obras. Tem aquelas pessoas que dizem, eu pertenço a Deus, mas a vida delas o negam. Tiago está falando, a fé verdadeira vai ter autenticidade. Quem diz que pertence a Deus vai manifestar por suas obras aquilo que disse. E aí o que ele já falou no decorrer do livro? Ele já falou que a fé verdadeira reage às provações com alegria. A fé verdadeira não é aquela fé que quando vem uma provação fala, ai meu Deus do céu, vão me matar que eu não sei o que eu vou fazer. É aquela fé verdadeira que pode até chorar, mas fala, eu confio em Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que existe um Deus soberano, sábio e amoroso que toma conta da minha vida. Uma fé verdadeira encara as provações com alegria e esperança. Uma fé verdadeira resiste às tentações com responsabilidade. Ela sabe que Deus não tenta ninguém. Ela sabe que o problema do homem está no seu coração. Aqui tem diversos pastores, esposas do pastor, os irmãos que talvez já passaram por algumas igrejas, ou se você se converteu aqui como o dirigente, só está na fonte de vida, você já viu coisas ruins, não viu? Coisas tristes, desagradáveis, porque nós convivemos com pecadores. Aí as pessoas convivem com pecadores e dizem assim, eu vou embora, eu vou largar, eu vou deixar, mas elas se esquecem que o problema está onde? No seu próprio coração. O livro de Tiago diz que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. O problema não está na igreja, o problema está no nosso coração e como nós reagimos a isso. A fé verdadeira também receberá a palavra de forma praticante, não apenas como ouvinte. Ela vai querer aprender e colocar em prática. A fé verdadeira vai refletir a sua religião em generosidade. É uma pessoa que vai cuidar do próximo, ela vai ajudar o próximo, porque ela é verdadeira. A fé verdadeira vai rejeitar o favoritismo. No contexto de Tiago, quando chegava alguém importante, todo empolgadinho, igual o pastor Claudiver estava no ano passado, né, com os botões assim de ouro, a igreja ia correndo atrás dele, vem cá, nós temos um lugar especial para você, né? Aí chegava alguém com uma calça meio rasgada lá no joelho, né? Não usava caiaque, usava Avon, usava Jequiti. Aí fala, não, você fica em qualquer lugar mesmo, né? Onde você sentar, está bem sentado, né? E aí quando ia ter um bolo lá depois, vai ter bolo? E hoje? Ô pastor, convida para hoje? Aí chega na hora do bolo, amanhã não estarei aqui, né? Aí chega na hora do bolo, pega o bolo, vai levar para alguém de honra, ó, aqui para você. Aí aquele irmão coitadinho, quietinho, que não fala nada, ninguém lembra dele. A fé verdadeira não faz isso. A fé verdadeira vai cuidar das pessoas e vai rejeitar esse favoritismo. A fé verdadeira vai romper-se em boas obras. E aí agora, o que Tiago vai falar? Pode passar? Que a fé verdadeira vai refrear a sua língua. A fé verdadeira vai controlar esse bichinho aqui. E nós veremos hoje 5 razões por que a língua deve ser refreada. Tá bom? 5 razões por que a língua deve ser travada. Segura ela aí. Tá bom? Depois, na hora que você sair daqui, aí alguém perguntar assim, o que você achou do culto? Refreia a língua, meu irmão. Refreia, tá? Essa mensagem vai ser boa demais. Ninguém vai falar mal. Primeiro lugar, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. A primeira razão que Tiago apresenta para que a língua deve ser controlada é que a língua causa tropeços.
Todos nós tropeçamos de muitas formas. Se alguém controla a sua língua, essa pessoa seria perfeita. Mas alguém consegue controlar? De repente vem uma palavra, opa, eu não queria ter dito isso, já escapou, o que eu faço? Eu tento consertar, e aí às vezes na hora que eu estou consertando, o remendo fica pior que o raso, porque ainda acaba revelando mais algumas coisas. E Tiago está dizendo, meus irmãos, olha, não sejam muitos de vocês mestres não, porque nós tropeçamos de muitas formas, e nós também tropeçamos na nossa maneira de falar, a maneira de colocar. Nós seremos julgados com maior rigor. Quantas vezes os pastores e aqueles que já têm muito mais experiência, alguns aqui eu não vou falar quem, tem tempo de ministério que eu tenho de vida, né? Mas aí quando passa o tempo, nós vamos olhar algumas mensagens que nós pregamos, a gente fala, de onde que eu tirei isso? Meu Deus do céu, aonde eu estava com a cabeça? E por isso a importância dos pastores de pregarem o que diz a palavra do Senhor, para que os erros sejam mínimos, para que eles não ocorram. Irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. É mais ou menos assim, quando chegar lá no céu, não que isso vai acontecer, mas só para a gente ilustrar. Como quando nós chegarmos lá no céu, aí Deus vai chegar assim, Igreja Batista Fonte de Vida, por favor, venham aqui do meu lado esquerdo, cheguem aqui. Não que não estou usando aquela passagem lá que o lado esquerdo não seja rejeitado, tá? Só para ilustrar. Igreja, chega aqui desse meu lado, tá bom? Pastor Claudiver, o senhor, por favor, sai da fila e vem cá que a nossa conversa aqui é diferente. Aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. O pastor não pode pregar para a plateia. O pastor não pode pregar para ser aplaudido. O pastor tem que pregar o que está de acordo com a palavra de Deus. Certa vez, um amigo meu estava expondo o livro de 2 Timóteo. E aí tem uma parte lá do livro de 2 Timóteo que algumas pessoas não aceitam. Elas rejeitam. E ele estava pregando ali, ele estava numa congregação, foi a congregação que nós plantamos lá enquanto igreja. Ele estava pastoreando essa igreja. E quando a igreja está em forma de crescimento, está começando, qualquer pessoa que chega, irmãos, é uma festa, não é verdade? Você já participou de igreja pequena? Tipo, 5 pessoas, 10 pessoas? Vem um visitante para a igreja, você fala, Deus, pode nos levar para o céu, já valeu, né? Tá bom demais já, o Senhor está agindo, veio um visitante, e um casal começou a frequentar aquela congregação. Estava vindo um casal de Sorocaba. E aí, bem no dia que aquele casal estava feliz, estamos chegando na igreja, meu amigo passou por aquele texto difícil lá. Terminou o culto, a mulher levantou, não sei porque é mulher, né? Já levantou, já foi direto dele e falou, não concordo com o que o senhor disse. Aí ele falou, eu não posso fazer nada, porque eu não falei o que eu penso, eu falei o que Deus pensa, eu falei o que está na palavra dele, eu não posso fazer nada. Aquele casal nunca mais voltou para a igreja. Aí o pastor vai ficar triste? Não, ele expôs a palavra de Deus, como ela é, verdadeira. Então não sejam muitos mestres, porque a língua causa tropeços. Se a língua fosse dominada, todo o corpo também seria. Essa é a primeira razão. A segunda razão que o Tiago apresenta é que a língua dirige. Olha o versículo 2, o versículo 13 e o versículo 4. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Tiago vai ilustrar de 2 formas. O primeiro é o freio nos cavalos. Quem aqui já andou de cavalo? Levanta a mão. Pastor Roberto já? Eu nunca dei de cavalo. Tentei algumas vezes, mas o bichinho não queria andar. Não sei porquê. E aí a gente vai criando um trauma do bichinho, né? Fala, não, tá bom, deixa pra lá. Mas é ou não é verdade? Você está com um cavalo lá, você puxa o freio, o cavalo não vai para onde você direcionou? Alguns, né? Talvez alguns tiveram experiência de cair do cavalo. Mas o cavalo tem uma força incrível. O cavalo puxa a carroça, carregada, cheia de peso, mas com um pequeno freio proporcional ao corpo do cavalo e à carga
carga que ele carrega, esse freio dirige o cavalo para onde você quer, como um navio, um pequeno leme comparado com um navio. Certa vez eu estava lá nas docas em Belém, não sei se você já foi lá, e aí de repente a gente estava tomando um sorvete, e aí a gente viu, irmãos, um dos maiores navios que eu já vi na vida. Ele começou a passar ali, era um navio de carga. Tanto é que todo mundo saiu de dentro para olhar o navio, e ele estava descarregado, então ele estava um pouquinho acima, né? Assim, estava mais, não estava tão afundado quanto deveria, né? E aí nós fomos lá, e aí alguém falou assim, repara o leme. E aí ele estava aparecendo um pequeno pedaço de ferro, dirigindo todo aquele navio. E aí Tiago, o que ele está nos mostrando? Que mesmo com os ventos fortes, o navio é dirigido para onde o piloto quer. E aí ele está comparando isso com a nossa língua, que dirige a nossa vida, que dirige a vida de outras pessoas. Provérbios diz: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, irmãos, a nossa vida pode ser dirigida pelas nossas palavras. Pense numa conversa, pense num aconselhamento. Depois dessa mensagem, eu tenho certeza que uma decisão você vai tomar. E talvez a sua vida com relação à língua pode, talvez, nunca mais ser igual ao que era hoje. Porque a sua vida foi dirigida por palavras, não palavras honestas, palavras do Senhor, mas a língua dirigiu vidas. Então, refreie a língua, porque a língua dirige. Nós moramos aqui perto, os irmãos sabem disso, e nós estamos no processo de mudar de casa. E aí, aqui em São Luís, coisas que eu não tinha vivido ainda, mas alguns elementos que a gente precisava considerar. A distância, a gente queria morar ali perto do Max Center, então a questão geográfica a gente deveria considerar, a questão do valor, a questão do condomínio, que a gente estava preocupado com questão de segurança, então a gente queria ir para um condomínio, a questão do condomínio, a questão do andar do apartamento, né? Tinha que considerar também se ia ter parquinho ou não para o filho, né? Se teria armários e móveis embutidos ou não. E aí o principal aqui em São Luís, qual que é? Se é nascente ou poente, né? Então todos esses elementos a gente precisava considerar. E a gente procurou casas, e procuramos, e apartamentos. De repente, irmãos, achamos. É esse, queremos esse. Liguei para a diretoria lá da igreja, porque o contrato ia ficar no nome da igreja. Falou: meu irmão, achamos o apartamento, corre aqui, assina logo esse contrato, é esse aqui que nós queremos. Ele: tá bom, quando der eu vou. Não, meu irmão, é agora que você tem que vir, porque... E aí o corretor já joga pressão, que tem gente interessada, que não está dando ninguém e tal. Eu falei: vem, meu irmão, vem logo e tal. Ele falou: não, quando der eu vou, e eu dou uma passada. Eu falei: ô Jesus, a gente vai perder o apartamento, Senhor. Aí eu liguei para a mulher: segura aí. Não vou segurar, porque tem gente, toda aquela pressão, né, básica. E aí, quando foi para assinar o contrato lá, já tinha até mandado a documentação, falou: é esse que nós queremos. Ele falou: espera mais um pouco. Esse irmão da igreja, ele é muito sábio, muito tranquilo, sereno. Ele falou: espera mais um pouco. Eu falei: olha, meu irmão, Jesus, o que o senhor quer esperar mais? A gente já avaliou tudo, né? Está tudo bem nesse aqui. Ele falou: pera aí, que a minha sobrinha mora nesse condomínio. Deixa eu ligar para ela para ver como que é esse apartamento aí que você está querendo. Eu falei: tá bom, meu irmão, vai lá, liga, faça as ligações aí. Aí ele ligou. E aí ela falou assim: olha, tio, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa esquizofrênica nesse prédio aí. Aí eu já falei: ô Senhor, obrigado porque o Senhor me ligou. Aí, olha, e me parece que é no andar que ele está querendo apartamento. Ô Senhor, obrigado porque ele ligou. Aí eu falei: tá bom, vou ligar lá para a proprietária, né? Aí eu falei: moço, ó, eu sou pastor, eu sou sincero, sou transparente. O negócio é o seguinte: alguém informou que tem uma pessoa esquizofrênica aí no prédio. Ela falou assim: eu também sou transparente e tem sim, e é minha vizinha. Eu falei: então está cancelado. E aí, irmãos, como foi boa a palavra que esse irmão deu, porque ela dirigiu a nossa vida. É um homem cauteloso, fala pouco, fala baixo, tranquilo. Então, por que nós devemos refrear a língua? Porque a língua dirige. Se ele falasse: vai embora, Nés, vai lá, é isso aí mesmo. Aí ele está morando agora com
esquizofrênica do lado. Como é que ia fazer pequeno grupo lá no apartamento? E o meu filho, com 2 anos de idade, e aí a gente já conseguiu alugar um apartamento no mesmo condomínio, só que mais longe, né? E aí eu conversando com a mulher lá que a gente estava alugando, falou, gente, essa mulher aí dá muito problema, eu ouço os gritos dela daqui. Ela fala horrores. Eu falei, Deus, obrigado, porque Ele ligou. Obrigado, porque Ele nos livrou de um problema. Terceira razão, por que nós devemos refrear a língua? Porque a língua tem poder para... está piorando. Se primeiro ela causa tropeço, a gente deve refrear, ela dirige, mas agora a língua tem poder para destruir. Olha o versículo 5 e 6. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Irmãos, vejam o que Tiago está dizendo a respeito da língua. Primeiro, ele começa a falar acerca de uma fagulha, é capaz de incendiar uma grande floresta. Em Chicago, no ano de 1871, um lampião, num celeiro, deixou 125 mil pessoas sem teto. Sabe quantos prédios esse lampião causou destruição? De 15.500 prédios. Um lampião num celeiro. 300 pessoas morreram por causa de um lampião. Na Coreia, no ano de 1903, 2 quilômetros quadrados foram queimados quando algumas brasas de uma cozinha voaram e o incêndio destruiu 3.000 edifícios. Tiago está falando, a língua ela tem poder para destruir, é como uma pequena fagulha que põe fogo num bosque inteiro. Tem um ditado árabe que diz o seguinte, esse ditado é muito legal: cuidado com a sua língua, para que ela não corte o teu pescoço. A língua tem poder para destruir, por isso nós devemos refrear. Em algumas versões, talvez está na sua, diz que a língua é um mundo de iniquidade. A língua pode contaminar toda a pessoa, bem como contaminar toda a vida da pessoa. E pior ainda, a língua é incendiada pelo quê? O que o texto diz aí? A língua é incendiada pelo quê? Quem que incendeia a língua? O inferno. Está vendo? A língua é incendiada pelo inferno. Ela tem poder para destruir. Eu estou fazendo um tratamento para emagrecer. E eu não sei se você sabia, mas gordo, gente gorda é uma raça. E aí, não sei se você vai concordar comigo se você convive com gordo. A minha esposa convive. Mas gordo é sensível, gente. Gordo é dodói. Olha, gordo é que ela fez uma piada e ele fica, todo, né? Ele pode brincar ali, mas ele fica martelando depois. E aí nesse tratamento que a gente está fazendo, né? Teve um cara que tem um grupo aqui que a gente tem que prestar conta de tudo que a gente faz. Aí tem uma nutricionista, profissãozinha abençoada, né? Tem uma nutricionista aqui, gente, que ela sabe pegar no pé, mas ela pega no pé, ela corta na ida e corta na volta, né? Tá fazendo tudo errado, você não leu o guia, né? Já dá assim. Aí um camarada, gordo, com não sei quantos quilos, entrou num dia, aí ela deu umas foices nele, e no outro dia ele saiu. A gente falou, o que houve? O cara entrou num dia, saiu no outro, ele ficou o quê? Sensível. Ficou dodói com o que ela falou, né? E aí é interessante que a gente pode pensar, tem gente que fala assim, não, mas ela está certa, tem gente que fala, não, ela está errada, ela tem que ser mais polida para falar, né? Mas o fato é, já pensou se esse cara não para mais de engordar e acaba morrendo? Como que ela se sentiria, né? Talvez a maneira como ela falou, talvez afetou e pode até trazer destruição. Eu não estou falando que com gordo você tem que falar, oi, adivinha o que eu tenho aqui no bolso? Um chocolate.
Não, para com isso, né? Não tem que ser assim. Mas talvez a gente pensar na forma como nós dizemos as coisas. Às vezes nós falamos a verdade, mas a verdade deve ser dita em amor. Alguém lembra o nome da minha esposa? Alguém lembra? Amaryllis. Significa o quê? É uma flor, né? Amaryllis é uma flor. E aí eu chamo ela de Florzinha. Aí você fala, olha que marido romântico. Só que um dia eu estava falando para ela, né? A gente estava tocando violão e eu não sei cantar, eu só sei tocar violão e mais ou menos. E eu falei, canta, amor. Eu já tinha ouvido a voz dela e tinha achado legal. Eu falei, canta, amor. Ela, eu não consigo. E aí, se tem uma coisa que me irrita, é alguém falar que não consegue sem tentar. Eu falei, tenta, amor. E eu tocando, né? Ela, não consigo. Eu falei, tenta, amor. Não consigo. Tenta, amor. Eu não consigo. Aí eu parei o violão, tenta, amor. Aí ela, não consigo. Florzinha, tenta! O que foi, amor? Você me chamou de Florzinha. Eu falei, amor, eu não te chamei de Amaryllis, nem de mar, nem de flor. Eu falei, Florzinha. Mas é o tom. Não é verdade? O tom faz toda a diferença. Não é o que nós dizemos. Muitas vezes é a forma que nós dizemos que ofende as pessoas. E se ofender, nós devemos ir lá e pedir perdão. Não pelo conteúdo, pedir perdão pela forma. Meu irmão, olha, eu quero te pedir perdão, eu acabei me expressando mal, né? Eu deveria ter falado de outra maneira, eu quero pedir então o seu perdão. Porque a língua, ela pode destruir pessoas. Quantas pessoas, histórias a gente conhece de pessoas que sofriam sérios problemas e alguém falou, por que você não vai lá e não se mata então? E a pessoa foi lá e se matou. Um pastor lá no estado da Bahia estava passando por um processo, tomando vários medicamentos, vários problemas, e aí ele passou pela esposa e falou assim, eu estou indo ali me matar. E ela lavando louça falou, tá bom, porque ele brincava muito. Aí ela lavando louça, fazendo a comida, falou, filho, vai lá chamar o pai, está lá na garagem. Quando o filho chegou, o pai estava enforcado na garagem. Se ela tivesse talvez parado, não, meu amor, o que está acontecendo? Senta aqui, vamos orar. A língua dirige e a língua tem poder para destruir. Então refreia a língua, tome cuidado. Próxima razão, quarta razão, a língua é indomável. Versículo 7 e 8. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Você já viu aquelas cenas onde os jacarés são treinados e eles abrem a boca e a pessoa coloca a cabeça dentro do jacaré? Um animal selvagem é treinado, domado, domestificado, mas a língua ninguém consegue controlar. A língua é incontrolável. Você já reparou que Deus deixou ela numa caverna escura, cheia de grades, que são os dentes? Controla a língua, refreie a língua. A língua é cheia de veneno mortífero. E a quinta e última razão, a língua revela o nosso coração. Versículo 9 até o versículo 12. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim pensam em maldição, saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. O que Tiago está nos apresentando aqui, que a língua, ela tem origem aonde? No coração. A fonte da língua é o coração. E Tiago vai usar ilustrações para isso. Ele vai usar a ilustração da água doce e da água salgada. Tem como uma fonte produzir água doce e salgada ao mesmo tempo? Ou é doce, ou é salgada.
E Tiago usa o exemplo da figueira. A figueira vai produzir azeitonas? Não. Quem produz azeitona é a oliveira. Tiago pergunta: a videira vai produzir figos? Não, porque quem produz figos é a figueira. E a videira produz uva. Não pode a mesma fonte produzir duas coisas. Ou é uma, ou é outra. E aí Tiago, irmãos, ele pega pesado aqui. Ele fala que com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós também amaldiçoamos nossos irmãos. Cuidado com aquelas frases: o que você acha? Quando alguém chega para você: o que você acha disso? Tome cuidado, porque pode ser que nessa parte você vai amaldiçoar algum irmão. Quando nós viemos para São Luís, várias áreas nós comprometemos em mudança, e uma das áreas era de nossos comentários. E aí teve uma vez que foi muito engraçado, porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei, quem estava perto também não gostou, e a gente ficou se coçando para falar mal da pessoa, né? Se coçando assim, louco para alguém falar assim: o que você achou do fulano? Né? Já para despejar. E aí, estavam os dois assim, né, sentados, aí eu fazia assim, ó. Aí o outro. A gente ficou 5 minutos assim, não, vamos controlar, Senhor, não quero amaldiçoar o meu irmão. Irmãos, como é difícil, a gente se coça, a gente quer falar, a gente quer dar as nossas opiniões, a gente quer mostrar que nós estamos certos. Tem pessoas que acham que o pastor não trabalha. Irmãos, o pastor trabalha e deve trabalhar muito, e talvez até mais do que os membros da igreja. E ele deve cuidar bem da família e cuidar bem da igreja, porque o pastor deve ser exemplo. Então não é fácil a vida de pastor. E ninguém dos pastores aqui, hoje que estão junto comigo, vamos reclamar. Porque é um privilégio que o Senhor nos deu de sermos arautos dele, mensageiros dele. Mas pregar, irmãos, cansa demais. Cansa preparar. A Bíblia diz, a palavra que Deus usa para preparo da pregação é se afadigar no preparo da mensagem. O pastor fica cansado preparando mensagem e estudando. Cansa. Deus sustenta, mas cansa. Pregar cansa muito. Na aula de seminário tem dicas para você quando vai pregar: come uma maçã antes, leve uma balinha para depois do culto. Porque sempre tem aqueles irmãos depois do culto que encorajam, mas sempre tem aqueles que vêm falar uns assuntos difíceis, né? Teve uma vez que terminou o culto com a irmã: pastor, eu quero conversar contigo. Falei: ô Jeová, é hoje? E aí daqui a pouco veio a irmã dela também: eu quero ir nessa conversa. Falei: é hoje mesmo, né? Aí nós subimos lá, fomos para a parte de cima e ó, dá-lhe conversa, dá-lhe conversa, dá-lhe conversa. Eu já conhecia as duas, eu falei: vamos começar lendo o texto da palavra do Senhor, Deus vai revelar agora. Aí eu abri Colossenses lá: como povo santo e amado de Deus, revistam-se de profunda compaixão. E olhava para as duas: humildade, paciência, bondade, mansidão. Estamos entendidos, né? E aí a gente orou, aí elas conversaram, só que demorou. Na hora que terminou, tinha um diácono lá embaixo, e o diácono andava para um lado, andava para o outro, andava para um lado. Ele falou: por isso que eu não sou pastor. Eu falei: por que, meu irmão? Senão ia ter que ter porte de arma. Eu já ia resolver isso aí na arma. Por isso que eu não sou pastor. Então, pregar cansa, e aí depois cansa de novo, porque você tem que atender as pessoas, não é verdade, pastores? Aí, olha, irmãos, aí quando a gente entra no carro, agora as esposas vão até ficar os maridos assim. Aí quando a gente entra no carro, aí descarrega, né? Ufa, agora eu posso tirar a roupa de pastor. Aí a esposa fala assim: ô meu amor, a gente precisava conversar uma coisa. Conversar nada, fica aí na tua. Tô cansado. Não, meu amor, eu tenho problema para falar. Aqui falar problema, fala para Deus. Se falar para mim o quê? Irmãos, às vezes, pastor sai daqui. Eu não sei se todo mundo, eu estou falando pela minha experiência. Aí eu fico mais azedo, mais cáustico, mais rude. E não é à toa que Deus fala para os maridos, homens, nós, adolescentes, jovens, adultos, casados, idosos. Ele fala assim: ame a sua esposa e não a trate com amargura. Não seja azedo. E aí, quando eu estava preparando a mensagem, eu falei: meu Deus do céu, como a gente pega. A gente vai para a igreja, canta, oramos, levantamos a mão,
pregamos a palavra, chega no carro, o que quer, mulher? Cala a boca, guri! A gente fica com a mesma língua que a gente louvou o Senhor, a mesma língua. Nós estamos amaldiçoando os nossos irmãos, as pessoas que nos amam. Irmãos, não pode ser assim, Tiago diz. Uma mesma fonte, o mesmo coração não vai produzir duas coisas. O que Tiago está falando? A tua fonte está poluída. Se você é rude, se você é fofoqueiro, se você é maldizente, se você é caluniador, a tua fonte está poluída. E a tua fonte precisa ser purificada. O coração, ele vai transmitir o que está lá dentro por meio da língua. E aí tem pessoas que dizem assim: olha, eu não quis dizer isso, você me perdoa? Sabe o que você pode falar para ela com amor? Fala assim: não, você quis dizer isso, porque foi Jesus quem disse que a boca fala do que está cheio o coração. Está jogando bola e escapou um palavrão. Gente, me perdoa, eu não quis dizer o palavrão. Não, você quis dizer que tem muito mais coisa feita aí. Porque se sair um palavrão aí, tem mais coisa guardada aí. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Irmãos, não adianta se preocupar com o comportamento se o coração não for transformado. E aí Tiago, ele vai terminar o capítulo 3 meio que fazendo uma pergunta para nós aqui. Qual que é a sua cultura? Olha o que ele diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas são a espécie de sabedoria, pois essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem da onde? Do alto. Antes são terrenas, mundanas e o que? Demoníacas. O que Tiago está dizendo? Que existem dois tipos de cultura: uma cultura que vem do céu e uma cultura que vem da terra. E a que vem da terra não é da terra, a que vem da terra é demoníaca. Pois onde há inveja, responda para você mesmo. A Igreja Batista Fonte de Vida tem inveja, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria é outra cultura, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, o que? Pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago termina o capítulo perguntando para a gente: qual é a sua cultura? E ele não está falando uma questão regional brasileira. Ele está falando de onde você é. Você é do céu ou você é do inferno? E sabe o que vai revelar de onde você é? A sua língua. Se você é alguém que edifica, se você é alguém que promove a paz, ou você é alguém que causa confusão. Você ficou sabendo do fulano? Você ficou sabendo do outro? Parece que eles terminaram. A moça está na área. Que causa confusão, fofoca, calúnia, críticas. Na assembleia a pessoa está azeda, está falando um monte de coisa ácida, cáustica. Opa, parece que essa cultura não é do céu. A cultura do céu é sempre amável. É sincera, mas é pura. Essa é a cultura. Irmãos, a fé verdadeira refreia a sua língua por 5 razões. A primeira, porque a língua causa o quê? Tropeços. Segundo, a língua dirige. Terceiro, a língua tem poder para destruir. A língua é indomável e a língua revela o coração. Por essas 5 razões nós devemos refrear a nossa língua. Eu gostaria de terminar deixando um abecedário aqui. Não sei se é abecedário que fala aqui, né? É um abecedário, mas só vai ter o D, tá? Um abecedário sobre a língua. Primeiro, que aqui o nosso falar seja sempre agradável. Agradável a quem? A Jesus. Salmos 19:14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradem
a Ti, Senhor. Que tudo que nós falarmos venha a agradar ao Senhor. Letra B. Que tudo que nós falarmos seja de uma forma bondosa. Não saia da vossa boca, Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas de acordo com a necessidade, que promova a graça àqueles que estão ouvindo. Letra C. Irmãs, vamos imaginar que todas as irmãs, todas estão na TPM agora, todas, tá? Imagina aqueles dias lá, né? Tá? Você vai ler, mulher, você vai ler junto comigo a palavra calma, mas lembra que você está na TPM, tá? E aí você vai se controlar. Vamos lá? Letra C. Calma. Respira. Vamos lá? Calma. Lembra, quando estiver na TPM? Calma. Talvez você vai dizer: irmãozinho, você pode, por favor. Mas vai falar de forma calma. Esse provérbio, sabe como que eu aprendi ele? Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Sabe como que eu aprendi esse provérbio aqui? Com a famosa taca do Maranhão, né? Taca é um pé na orelha, não é? Estava no seminário, tinha um colega de quarto, o cara era grossão, a gente estava chegando no final do semestre, eu sempre tolerando ele, sempre suportando ele, e ele falava um monte, brigava. Eu era pai de quarto, né? Eu era responsável pela turma lá, a gangue, né? E aí, chegou na última semana, aquele cara veio para cima, gritando. Aí eu falei: rapaz, eu fiquei pensando, eu falei assim, ó, Provérbios, tem um Provérbios que diz: não responda o insensato segundo a insensatez dele, porque senão ele nunca vai aprender. Então o versículo de baixo diz assim, ó: responda o insensato segundo a insensatez dele, para que ele aprenda. Aí eu falei assim, ó, bom, eu pensando, né? Eu já pratiquei o versículo anterior o semestre inteiro, está na hora de praticar o segundo, eu vou ser um homem bíblico. Ele gritou, eu gritei. Ele deu um passo para cima, eu dei um passo para cima. Ele regalou o olho, eu regalei o olho. Ele falou: baixa a tua voz. Eu falei: baixa a tua, senão eu vou puxar a peixeira como um bom gaúcho aqui, a gente vai resolver no braço. Aí ele baixou a bola. Aí elas deu toda aquela discussão, né? Mas eu saí igual um galo, estufei o peito, falei: rapaz, humilhei ele, acabei com ele, pratiquei a Bíblia, honrei a Deus, glorifiquei o Senhor, né? E eu fui contar para quem? Para Maris, o esposo, temente do Senhor. E aí contei toda a história para ela. Aí, quando eu terminei de contar a história, ela não falou nada. E homens, quando a gente termina de contar a história, a mulher não falou nada, ela não concordou contigo. Eu terminei de contar a história, ela não falou nada. Aí eu: não é, amor? Fala aí, amor. Não fiz certo? Não. Por quê? Porque olha, a Bíblia diz isso aqui em Provérbios. Aí ela falou assim: porém, Provérbios 15:1 também diz que a palavra dura suscita a ira. Você usou uma palavra dura para ele, e aí suscitou a ira no coração dele. Eu fiz igual um cachorro quando apanha, né? Fui em silêncio o resto do dia. Irmãos, desta forma aprendi. Nós devemos falar de forma calma, porque a palavra dura vai suscitar a ira. E letra D, de uma forma direta. Mateus 15:18. Se o teu irmão pecar, vai e põe no classificado. Vai dar uma indiretinha no Facebook. Tem muita gente por aí que acha que alguma coisa não é nada. É isso que a Bíblia diz? Vai refletir ele, só mostre o joelho. Se ele te ouviu, ganhou teu irmão, assunto encerrado, vida que segue. Se ele não ouviu, se é pecado, leva duas pessoas maduras, íntegras, espirituais, confronta a pessoa. Se ouviu, acabou o assunto. Se não ouviu, fala: igreja, a gente precisa fazer uma coisa. E não é tudo por WhatsApp, não é tudo rápido, num dia só já quer resolver tudo. Calma, ora, jejua, dobra o teu joelho, pede para Deus quebrantar o coração dele e quebrantar o teu coração também. Porque lembra, refreia a tua língua, não sai correndo para contar para alguém. Porque talvez o teu coração está poluído, você vai falar coisas poluídas. Talvez aquilo que você falar vai dirigir a vida dele. Talvez aquilo que você falar vai destruir a vida dele.
refreia a língua. Então, essas 4 dicas de quando nós falarmos, vamos ver juntos? Agradável, bondosa, calma e direta. Gostaria de terminar orando por 3 áreas específicas. E eu espero que de alguma forma a gente contemple todas as pessoas aqui essa noite. Em primeiro lugar, professores, queridos irmãos que ministram, que ensinam, que usam a língua para transmitir conhecimento. Queridos professores, seja você da IBD, seja você no meio secular, use a sua língua para influenciar pessoas. Se você é cristão, é mais fácil, você está num ambiente controlado. Se você é professor universitário, professor de escola, comece a refletir sobre uma cosmovisão cristã da vida. Pense sobre criação, queda e redenção. Como que isso se aplica na matemática? Como que a criação, queda e redenção se aplica na história, na geografia, na advocacia, na engenharia? Criação, queda e redenção. Deus, como que eu posso transmitir os seus conceitos para esses meus alunos de uma forma criativa, lúcida, que eles venham compreender que existe um Deus que criou a física, um Deus que criou a matemática, um Deus que controla a história. Professores, usem as oportunidades que Deus te deu para influenciar vidas. Pais, queridos pais, que palavras você tem dito para os seus filhos? Qual a última vez que você chamou seu filho problemático, difícil, rebelde, e olhou nos olhos dele e falou: filho, eu te amo, e independente do que você venha fazer, eu nunca vou deixar de te amar. Filho, você sabe que eu estou preocupado contigo, você sabe que eu estou desconfiado que você usa droga, que você está fumando, que você está fazendo coisa errada na vida, mas filho, eu vou ir atrás de você, eu vou te amar. E se um dia você estiver numa boca de crack, usando droga, filho, eu vou ficar lá do teu lado enquanto você usa, porque eu não quero que você fique mais lá, porque eu te amo. Deus tem uma vida muito melhor para você, e eu como pai, eu como mãe, Deus me instruiu para ser bênção na tua vida. Quando você precisar, você vai ter um amigo do teu lado, para te repreender, para te corrigir, para te instruir. Conte comigo. Queridos membros, suas palavras têm edificado o corpo de Cristo aqui na fonte de vida? Ou suas palavras estão dividindo? Como que você tem usado as suas palavras? Irmãos, eu acho que todos nós precisamos de um tempo de reflexão. Todos nós precisamos pensar nos ambientes que nós estamos. A gente vai sair daqui hoje, a gente vai sair para comer alguma coisa, alguns irmãos, a gente vai para casa. Tem gente que está cansada hoje aqui. E na hora que chegar em casa vai estar um problema te esperando lá. O teu coração vai querer falar um monte. Refreia a tua língua, refreia. Aí você fala assim: eu não consigo refrear minha língua. Não consegue. O Onéias não consegue. O pastor nenhum consegue. Só tem um Deus santo, poderoso e justo que consegue, que é o Senhor Jesus. E quando Ele governa os nossos corações, as nossas palavras são controladas, são agradáveis, são bondosas, são calmas e são diretas. Peça para o Senhor controlar o teu coração, e consequentemente o teu comportamento será controlado. Não inverta isso. Nós não somos animais. Animais se treinam no comportamento. O ser humano tem que domar o coração, e só Jesus pode domar. E quando o coração é transformado, regenerado, o nosso comportamento agradará ao Senhor. Vamos ter esse tempo de avaliação. Feche os seus olhos, converse com o Pai, faça um compromisso. Se você entrou hoje aqui e não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, converse com o Pai. Peça para Deus: Deus, eu quero compreender mais quem é Jesus. Eu entendi nessa mensagem um erro da minha vida. Eu digo palavras que magoam, que machucam, palavras impensadas. E por causa dessas falhas eu entendi que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus. Se esse for o seu desejo, tanto eu, como o pastor Cláudio Vera, como os irmãos que aqui estão, nós gostaríamos muito de conversar contigo e explicar um pouco mais o caminho da